Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais um convidado do Pedro Durão Convida, do Seminário Empresa. É o colega e professor André Marques. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela UFES, tem especialização em Financial Bank, em Gestão de Recursos Humanos e Comunicação Institucional. É gerente de banco, tem 16 anos de experiência, já passou por 7 agências, é gerente do Pronaf, com a carteira múltipla de micro e pequenas empresas, e também no segmento empresarial, um faixa preta, que nós dizemos na área empresarial, não é isso, André? Então, assim, eu desde já agradeço, viu, por você ter aceito esse convite. É uma pessoa assim, com tempo exíguo, um tempo escasso, mas veio aqui colaborar no sentido de apresentar uma palhinha do seu conhecimento. Então, com vocês aí, André Marques, muito obrigado novamente. A você que está nos acompanhando, a você que está nessa audiência, também eu queria agradecer e nos colocar sempre à disposição. Então, com vocês, André Marques, para a sua apresentação inicial. Valeu. Boa noite, Pedro. Queria aqui saudar todos, né, os inscritos no canal. Para dizer que para mim é um maior prazer, né, estar participando dessa interação, falar um pouco do nosso dia a dia, um pouco do mercado financeiro, o que é que a gente pode contribuir para ajudar todos. Isso. O nosso tema hoje é empresas, empréstimos e financiamentos bancários. E o professor André Marques vai nos dar essas dicas. Mas antes disso, André, desculpe até que eu lhe interrompi. Sim. Antes disso, eu queria que você passasse, assim, aquele que está nos ouvindo, um pouco da sua trajetória, né? Aquilo Sim. que... Como você alcançou esse limiar profissional e quais suas dificuldades. Eu lembro que você foi jovem aprendiz, você foi concursado do Correio, né? Com 18 anos, ou seja, sempre foi um guerreiro, né? Foi síndico até síndico, né? Administrou uma estrutura de mais de 250 famílias. O que é que você poderia dizer àquele que está nos escutando, aquele que acompanha nossos canais, nossas dicas, sobre a sua trajetória e sua vida profissional? Pois bem, Pedro, como você havia falado aí, né? Eu trabalho desde os 14 anos, né? Inclusive, né? Aquela história, meu pai disse que nós não temos sobrenome, né? Quem não tem sobrenome tem que estudar. E aí, desde os 14 anos, eu trabalhei de carteira assinada como jovem aprendiz, dos 14 até os meus 17 anos. E aí, era nos Correios aqui em Sergipe, e aí surgiu o concurso dos Correios, né? Eu faço com 17 anos, ainda menor de idade, e aí eu tenho a sorte, né, de ser agraciado que quando eu sou convocado, eu já estou com 18 anos e aí eu posso tomar posse. E aí eu trabalhei no Correio, no interior do estado, e sempre buscando a melhoria, a gente fazendo concurso, né? Hoje está um pouco escasso, mas a gente pegou desde 2015 essa crise no país como um todo, então naturalmente o setor público sentiu, e até os concursos também ficaram um pouco mais escassos, mas eu vim de uma época que eu fiz vários concursos na área de banco e tal. Acabei passando na Caixa Econômica, aqui no Banco do Estado de Sergipe, que é o Banese, e no Banco do Nordeste do Brasil, que é onde eu estou até hoje, né? Então, como você falou aí, em termos, até para a minha apresentação, geralmente o segmento ela em três, são três segmentos. A minha formação profissional, né? Eu sou formado em contabilidade aqui pela Universidade Federal de Sergipe, tenho as 3 especializações, a parte de banco, Financial Bank, gestão de recursos humanos e comunicação institucional, né? Uma das paixões minhas também é comunicação social. Eu acabei fazendo essa especialização para me aprofundar um pouco mais. Em termos de certificação, eu tenho a certificação da Ambima, do CPA 20, né? Já que eu trabalho diariamente com investidores mais qualificados, né? Com quantias mais vultosas, a gente acaba tendo que ter uma certificação um pouco maior, né? Já fui jovem aprendiz, já fui carteiro, já fui síndico do meu condomínio aqui. Guerreiro. 2 mandatos aqui, com mais de 250 famílias, quase 1.000 pessoas aqui, 30 colaboradores. É um desafio muito grande e, assim, é um desafio, e eu aconselho, assim, quem tiver a oportunidade de fazer realmente. Eu fui para me provar, né, para eu conhecer novos desafios, entender como é que
que funciona, né? Que o condomínio é uma empresa, né? Sem fins lucrativos, mas é uma empresa onde, né, você vem para o lado eu sou empregado do banco, mas no síndico, no meu condomínio como síndico, eu passei a ser empregador, né? Então você acaba tendo essa leitura, essa visão do lado do empresariado e ver que o quanto às vezes, talvez o maior desafio de qualquer gestor são as pessoas, os processos, né? Os processos são feitos por pessoas, então quando você tem as pessoas, você tem os processos. E já no banco, né? Eu tenho 16 anos de banco, eu já passei aí por 7 agências aqui na capital, no interior do estado, né? Eu já trabalhei aqui do litoral ao sertão sergipano. Trabalhei no Baixo São Francisco, trabalhei na região aqui, na região metropolitana, Laranjeiras, que já é uma região de monocultura, de usinas, e trabalhei no Jardins, que é uma agência do banco com um público mais seleto, né? E atualmente eu estou na agência do Siqueira Campos, como gerente de negócio empresarial, que é um bairro aqui de Aracaju. E uma coisa que você não contou a todos que estão nos assistindo, né? É a sua acessibilidade, né? Ou seja, você é uma pessoa totalmente acessível àquele que chega, ao aluno, ao curioso, ao empresário, ao microempresário, né? Essa é uma característica que dá uma distinção muito grande ao profissional, que aqui nós convidamos o André Marques, que eu tenho certeza que vai somar cada vez mais a você que está nos acompanhando, né? Então, André, ratifico aqui meu agradecimento, viu, por você estar nessa live conosco, nesse vídeo, nessa chamada, né, e fazer parte dessa comunidade que a gente tem a ideia realmente de colaborar, né, e justamente aquilo que você falou, né, conhecer para vencer, ou seja, a pessoa tem que estudar, se dedicar para ir crescendo, né, então isso realmente parece que é um grande patamar. Mas, André, eu queria lhe fazer uma pergunta, e a crise, né, como as empresas têm superado? O governo ajudou algo? Qual a sua visão sobre isso nesse período de crise que existiu e está existindo com relação à pandemia, né? O que é que você pode participar ao empresário, ao microempresário, ao estudante de contabilidade e direito, ou seja, aquele interessado a esse perfil, né? O que é que você poderia nos dizer? Eu costumo dizer que né, é uma frase, é um ditado popular, mas a crise ela separou os homens dos meninos, né? Ela veio para realmente ver aquele empresário que é preocupado em poupar, aquele empresário que não está muito alavancado, aquele empresário que sempre fez, sempre não, digamos assim, não ficou tão endividado, digamos assim. De certa forma, ela veio para aquelas pessoas que não tinham a experiência e como é que eu quero dizer, o costume de poupar, de não ficar tão alavancado, de não ter seu fluxo de caixa muito justo. Se preparar para os momentos difíceis, né? Isso, que talvez nós nunca tivemos, né? Você vê a gente, historicamente, né? Nós não temos guerras, não temos terremotos, então o brasileiro, de certa forma, está mal acostumado, né? Nós não temos grandes desastres naturais, então nunca se pensou que nós passaríamos num momento tão drástico como esse, de fechar o shopping, de fechar várias lojas, né, e praias, inclusive. Então, todo o setor de serviço, né, toda a cadeia de serviço, a cadeia de eventos, que hoje vai ser a última cadeia a voltar, né, porque os serviços, eventos, produzem aglomeração, né, então, naturalmente, eles serão os últimos a voltar. Então, a gente percebe que aquele empresário que não tem o hábito de poupar, ele sentiu muito, continua, ou ele já morreu enquanto empresa, ou ele continua sofrendo, ele continua ali muito com dinheiro da mão, né? Tentando sobreviver, ali da mão para a boca e vai levando e tal. Então, por outro lado, quando você vê o empresário que às vezes era taxado como Caxias, ou então como muito conservador, por não estar com um endividamento muito alto, por ter um estoque praticamente, pelo menos com 50% do estoque é pago, né? O empresário trabalhava 50% do estoque faturado e o outro já liquidado. Então esse sentiu, mas sentiu menos, né? Quem se preparou e quem tinha o hábito de se preservar um pouco, passou um pouco melhor e vem sobrevivendo mais nessa pandemia. Então, pelo menos o que a gente vem percebendo é isso.
infelizmente, pelo menos pela experiência internacional, a gente viu que as empresas deveriam ser mais bem cuidadas, né? A experiência internacional viu, né? É claro que guardada as devidas proporções, mas a gente viu uma espécie de auxílio emergencial que tem para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, né? E aí no mundo afora a gente viu que na experiência internacional, inclusive, digamos, como é que eu posso falar, incentivando algumas empresas a produzirem EPIs para que a gente não dependesse tanto da China. Então a empresa vendia roupa, então tinha uma indústria de outra coisa, uma indústria de tecido. Então incentivar aquela indústria de tecido a fazer máscara, a fazer aventais, a fazer EPIs. Ou seja, então, se reinventando, né? Se reinventando. Então eu acho que, na minha opinião, como não houve uma coordenação nacional, então cada estado foi fazendo aquilo que podia. Então acho que o Brasil foi muito prejudicado isso, e o empresário foi muito prejudicado com isso. Porque o máximo que foi feito para ele foi um programa de crédito chamado Pronamp, que ele foi uma linha de crédito emergencial, onde ele teve, o governo praticamente fez um fundo de aval, e aí nós fizemos essas operações, né, deu uma certa folga, né? Uma certa folga. Permitiu que o empresário respirasse. Inclusive eu gravei aqui 2 ou 3 vídeos só sobre o Pronamp, a título informativo, colaborativo, né? Sim, e muitos empresários nos perguntavam, e eu acabei gravando, justamente para dar essa visão inicial. Mas claro que quando ele vai ao banco, ele vai conversar com um profissional, com um gerente qualificado como você, para captar detalhes, né? Mas assim, nesse contexto de empréstimo ou financiamento, o volume foi grande, a procura foi grande, havia dificuldade dos empresários de entender, ou de documentação. O que é que você percebeu? Nós percebemos muitos empresários com nome, quando ia fazer o crédito, com o nome no SPC, no Serasa, né, que ele já vinha com essa dificuldade. Então ele até demorou a ser implantado o Pronamp, e um dos erros deles, assim, pelo menos dos erros que eu digo, a gente que está na ponta da linha percebe, por exemplo, ele deu uma carência até dezembro de 2020. É verdade. Então, com o retorno dos pagamentos em janeiro de 2021. Ora, se você coloca para janeiro de 2021, você subentende que a pandemia acabou e que você já pode pagar porque, digamos, voltou ao normal. E nós vimos que não voltou ao normal. É verdade. Então, eu percebo que talvez a grande falha do Pronamp deveria ter sido uma carência maior, talvez por todo 2021, e aí voltando a pagar em 2022. Porque... Foi não. Mas o que acontece também é que as pessoas não sabiam que ia ter a evolução da epidemia. A epidemia foi algo imprevisível, anormal, né? Então se pensou no Pronamp a primeira fase, e depois também foi ratificado, inclusive por lei agora. O Pronamp já está liberado como um empréstimo governamental, não é verdade? Ele saiu de provisório para permanente, né? Foi uma ideia bacana. É só esse ajuste que eu achei que o empresário, assim, o prazo deveria ser, talvez, assim, 6 meses após terminar, digamos, a pandemia. Então, talvez no segundo semestre agora, então em 2022, fosse o ideal, porque nós tivemos muitos clientes que pegaram o Pronamp, e quando foi em janeiro, não conseguiu pagar, porque não tinha seu fluxo de caixa de volta, né? Mas aí o governo federal sensibilizado também, e aí as entidades de classe também, né? Fizeram gestões junto ao Ministério da Economia, e aí conseguiu até prorrogar. E aí hoje a gente prorroga o Pronamp por mais um ano. Então, de certa forma, para aquelas pessoas que pegaram o Pronamp e aí estão apertadas ainda para pagar, você pode procurar seu gerente no banco que você fez e prorroga aí para janeiro de 2022, voltando a pagar em janeiro de 2022. André, o empresário que lhe procura, ou aquele que está nos assistindo, que quer realizar um empréstimo desse, ou um financiamento ligado à micro e pequena empresa, qual é a recomendação que você dá com relação à parte contábil dele? Tem que estar organizada? Quais os documentos que ele traria para lhe apresentar? Quais são as dicas que você dá para aquele que quer fazer o Pronamp ou outro tipo
de financiamento, por exemplo? Então, Pedro, o que é que a gente percebe? É que com a pandemia, muitos empregos formais, né, foram dizimados e tal. Muita gente foi demitida, porque as empresas tiveram que se readequar, então foram feitos vários cortes nas empresas. O que a gente percebe é muita gente que acabou de sair dos empregos, né, formais, e aí saem com uma certa quantia por conta do tempo, né, gente com 15, 20 anos de serviço, 25 anos, eu já tive caso de receber empresários lá. E aí, a dica que a gente pode falar é, se a pessoa, ela sai, aquilo que ela saiu, né, com o FGTS, a multa, etc., e as demais verbas decisórias, a primeira coisa que a gente percebe é o empresário, às vezes ele pega aquele dinheiro e aí vai fazer um negócio. E ele entra com recurso próprio, começa a fazer, e aí o dinheiro acaba. E aí o dinheiro acaba e ele não terminou, digamos, de formatar o empreendimento. E aí ele vai no banco. E aí quando ele vai no banco, a gente vai pegar a empresa dele, digamos, a empresa vai estar em implantação, e por a empresa estar em implantação, no primeiro momento, a gente financia a infraestrutura do empreendimento. Claro. A gente pode colocar até um giro associado, mas, via de regra, é a infraestrutura física do empreendimento. E aí, se o empresário ele fizesse o caminho inverso, ele fosse primeiro ao banco, ele ia perceber que nós financiamos a infraestrutura física e aquele dinheiro que ele recebeu das verbas decisórias, aquilo seria o giro dele. Porque ele também precisa do giro, porque o negócio vai maturar, ele vai ter que pagar aquela folha, os impostos, até o negócio pegar, né? Ele fazer o ponto, digamos assim, e aí com a maturação do negócio, ele começar a faturar bem, etc. E sem contar que ele tem, às vezes, a expertise, tem a iniciativa, conhece o segmento que ele quer entrar, mas ele não se planejou, né? Às vezes ele vai afoito, como você falou, por falta de uma orientação técnica, de uma consultoria empresarial, de um acompanhamento de um expert no sentido até bancário, né? Então, às vezes, ele vai lhe procurar já no desespero, não é verdade? Perfeito. E aí, você falou, que eu me lembrei, a gente tem tantos consultores, tem gente que acha que a consultoria é uma despesa, eu acho que consultoria é um investimento, porque às vezes uma boa consultoria, ele lhe livra de muita coisa, faz você economizar muita coisa, às vezes pode ser inclusive a diferença entre a vida e a morte da empresa, uma boa consultoria. E aí a gente tem a consultoria particular, tem aplicativos que dão consultoria, a gente tem o próprio Sebrae, que dá consultoria, e o Sebrae dá essa consultoria direcionando, ele dá consultoria à parte bancária, dá no próprio segmento do empresário, né, faz o link, digamos assim, consultoria e agente financeiro. Então, essa consultoria, seja ela privada ou seja do setor público, ela é fundamental, porque ela vai orientar ao empreendedor a ele procurar, primeiro, a ele fazer um plano de negócios, para que, né, e aí até identificar nele, porque às vezes tem pessoas que não sabem do negócio e querem entrar só porque ele vê outras pessoas ganhando dinheiro, mas ali é o know-how daquela outra pessoa, né? É preciso que você identifique, né, em si, o que é que você conhece ao sair do emprego formal, o que é que você conhece da vida, o que é que você trouxe de arcabouço, de bagagem, que você pode formar no novo negócio. Pois não. Uma coisa interessante, André, você colocou aí, né? Por vezes o empresário vai lhe procurar, não de uma forma antecipada, né? Não de uma forma prévia, tendo feito o planejamento. Ele já vai lhe procurar no desespero, na última rácio, né? Quando a empresa já está na UTI. Por que não procurar o gerente do banco, né? Por que não procurar um contador ou um advogado, uma advocacia preventiva que nós chamamos, né? Para evitar a desídia empresarial ou mesmo a morte, a doença, né? Que conduz a uma morte empresarial, né? Mas assim, eu retorno a esse toque, André. Quais os documentos, quem está nos assistindo, que quer fazer o Pronamp, que você requer lá, e quais as dicas que você dá para o Pronamp e outro financiamento lá do banco que você gerencia nesse Só uma coisa que eu me lembrei agora, só para concluir. Tranquilo. A questão da consultoria, como você falou, inclusive no nosso plano, no nosso quadro de inversões, a gente financia a consultoria.
Ou seja, mesmo que lá no Banco Nordeste, se você teve custo com os honorários, por exemplo, para abrir a empresa, os honorários de uma consultoria, a gente financia e aí eu sou capaz de recapitalizar o que você gastou. Então, realmente, a empresa nos procura no momento já ruim, onde se ela fosse preventiva, a gente teria um outro horizonte para ela. Porque... Isso, nesse exemplo, André, desculpe interromper. Não, nesse perdão. exemplo, vamos lá, um exemplo hipotético aqui, 10 mil reais que o microempresário queria. Isso seria taxado em qual percentual de juros médio? Ou ele poderia dividir em quantas parcelas, em média, geralmente, para ter uma ideia, mais ou menos? Pronto. A gente tem o microempreendedor individual, né, que é o MEI. Claro. E aí o MEI, ele tem um prazo de 36 meses para pagar, na verdade são 34 parcelas e 2 meses de carência, né? E aí esses 2 meses vai dar uma impressão de ser 3, então após esses 2-3 meses, aí ele começa a pagar, e aí nós vamos ter uma taxa de juros aí hoje é IPCA mais 0,7, mais 0,6, e aí nessa oscilação do IPCA a gente tem pelo menos uma perspectiva de IPCA ser 6% ao final de 2021, a gente faz uma perspectiva de que pelo menos a taxa que ele vai pagar seja de 6,5% ao ano. Isso vai nos dar aí 0,5% ao mês. Né? Isso aí não é o Pronamp, seria um empréstimo do banco, do BNDES normal. Isso, exatamente. Não é a linha governamental, é uma linha bancária, né? É a linha bancária normal para o microempreendedor, aquele que fatura, eu acredito que até 80 mil ano, né? 81 mil. 81 mil, né? 81 mil ou 6.750 mensal. Né? Mês. E aí a gente teria a parte, quem fatura mais, né? Ou quem fatura, outro quem faz a gente também trabalha com empresa em implantação. Aquela empresa que não faturou, mas ela faz uma projeção de que vai faturar. Isso. E aí, se ela projetar que vai faturar acima de 81 mil, aí ele sai de microempreendedor e vai para micro ou pequena empresa, até 4 milhões e 800 mil. Faz a mudança, né? A transição. Isso. Aí a gente tem micro e pequena empresa, que é quem fatura até 360 mil ano, e acima de 360 mil até 4 milhões e 800, a pequena empresa, que a gente chama de MPE, né? Que também a taxa seria mais ou menos a mesma, só que o prazo, a depender, a gente tem prazo aí de até 12 anos, quando é financiamento do imóvel, a gente financia imóvel, o imóvel sede da empresa, veículo é 5 anos, móveis 48 meses, aí depende um pouco do que está sendo financiado para a gente definir o prazo, e a taxa também 6,5%, 7%, e aí basicamente o que o empresário tem que saber é que qualquer instituição bancária tem que estar sem restrições, claro, seja na pessoa jurídica ou na pessoa física, e aí a gente fala em restrições, aquelas restrições mais graves, né? Banco, cartão de crédito, às vezes a gente sabe que tem restrições leves, que é concessionária de serviço público, né? Água, luz, telefone, internet e tal. Isso são transitórias, são passageiras. A gente encara como leve, e isso não vai se constituir um empecilho ao crédito. Só restrições bancárias. Então, basicamente, é não ter restrição bancária, procurar o banco, né, aquele que você mais tem, digamos, uma certa empatia com aquele banco. Agora, puxando um pouco mais para o nosso lado, aquele empreendedor, eu sugiro que procure os bancos públicos, e aí você tem aí o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, que são bancos que, teoricamente, estão ali, principalmente o Banco do Nordeste, que é um banco de desenvolvimento regional, ele está ali como indutor da política de desenvolvimento regional, né, da região Nordeste. Né? Tem linhas de proteção governamental, né, também. Exato. Né? Nós temos o Pronamp, a gente trabalha com o FNE, que é um fundo constitucional de financiamento da região Nordeste. O Banco do Nordeste, ele tem um papel, nós não somos treinados, digamos, para matar o cliente. Nós somos treinados para desenvolver o cliente, desenvolver a região.
né? Na época, o Getúlio Vargas, quando criou o Banco Nordeste, ele criou com o intuito de diminuir as diferenças regionais. Então, a gente tem uma série de taxas que são subsidiadas, o custo de manutenção de conta é bem menor do que a gente vê aí. A gente vê manutenção de conta para empresa de R$300, R$280, nós temos um plano de tarifas bem menor. Então, assim, existe uma série de benefícios nos bancos públicos, nos bancos governamentais, porque eles estão mais direcionados a ajudar a empresa, digamos assim, né? Entendi. Então, o governo ele tem esse papel de indutor do desenvolvimento das empresas. Então vejam que a aula que André está nos dando aqui, né? Para você que está assistindo, você empresário, microempresário, empreendedor, veja como essas dicas são importantes, justamente para se replanejar, reavaliar se é possível um aporte financeiro bancário ou governamental. Então, algo a se analisar, né, André? Algo a pensar se isso é possível e efetivamente você está colocando aqui em pratos limpos que é algo que não é difícil, é possível, né? É factível, nós dizemos. Né? Que cabe ao empresário rever. Em resumo, eu acho que às vezes o grande pecado do empresário é ele pegar o fluxo de caixa que ele compra mercadoria e aí ele quer reformar, e aí ele mobiliza o dinheiro dele. Então, isso é melhor, deixa que a gente faz. Então, ele está precisando comprar um veículo, ele não pode tirar do caixa. O dinheiro do caixa é para comprar mercadoria para ele revender. É o giro dele. Exato. Aquela infraestrutura, ela tem que ser paga em suaves prestações, no médio e longo prazo, e não no curtíssimo prazo, como a gente vê, às vezes, alguns empresários querendo fazer uma ampliação, ou comprar ou abrir uma filial, ou abrir uma outra empresa, né, uma outra loja, e aí ele pega o dinheiro do caixa, e aí quando ele vai nos procurar, ele, como você mesmo falou, ele já está no limite. Então, a gente sugere que esse dinheiro, né, para aquela empresa que existe, o dinheiro do fluxo do caixa é para comprar mercadoria. A infraestrutura, veículo, modernização da empresa, isso tem que ser mediante financiamento, né, aos bancos. E para aquelas pessoas que estão saindo do seu emprego formal e pensam em fazer um negócio, o dinheiro que vocês tiraram das verbas decisórias, esse dinheiro é para manter a empresa funcionando até você maturar o negócio. Não é para você gastar fazendo a infraestrutura. Essa infraestrutura tem que ser financiada pelos bancos. Verdade. Pois bem, eu ia lhe perguntar quais seriam as dicas ao empreendedor e ao empresário perante a sua experiência, mas você já deu tanta dica aí, André. Eu não sei se teria mais alguma que você pudesse colocar, mas além disso eu queria que você dissesse assim, como é que você avalia os desafios, né, no pós-pandemia, agora que nós esperamos que seja algo mais breve, seja mais curto possível, para que todos nós possamos superar, não só como cidadãos, mas como nós somos estudiosos da área empresarial, da área empreendedora, aquele também que deseja novos negócios, né? Então, quais seriam suas dicas finais e como você avalia as mudanças nesses futuros desafios, né? Desafios de agora ou desafios do pós-pandemia? Joia. Você falou, indica, só para finalizar, estava me lembrando, fechar aqui também o que você falou. Procuram uma consultoria antes de abrir um negócio, procuram consultoria, vê com o que mais se identifica, abre um negócio com aquilo que você conhece, talvez com aquilo que você conheceu quando você tinha um emprego formal, não vá abrir um negócio com aquilo que você nunca viu, né? Só para fechar. E no cenário pós-pandemia, tem uma frase que o finado Eduardo Campos disse lá na época, né, na véspera da morte dele no Jornal Nacional, ele disse uma frase, né, que ficou marcada, que é: não vamos desistir do Brasil. Eu acho que a palavra que a gente tem que ter, o senso comum que a gente tem que ter é esse, é de não desistir do país. Porque o que é que a gente percebe? A gente tem tudo, principalmente o setor de serviço, a gente tem uma demanda reprimida muito grande, então pessoas aí da classe média, pessoas que tiveram dinheiro, pouparam agora na pandemia, porque não se podia sair, não se podia aglomerar. Então eu acho que o setor de serviço ele sai um pouco na frente, o setor de comércio também, porque a gente vem de uma demanda reprimida muito grande, e eu acho que assim que, com o avançar da vacinação em massa, que as medidas impostas elas começam a ser flexibilizadas,
eu acho que as pessoas vão começar a viajar mais, vão começar a consumir mais, e aí a pergunta que se faz é: você está preparado para quando essa demanda vier, você ter mercadoria no seu estoque, você ter variedade no seu estoque, a você que presta serviço, você já está com toda a cadeia, você que presta serviço de turismo, já falou com as agências de turismo, os hotéis, toda a cadeia do serviço já está alinhada, porque eu não sou profeta, mas a gente sabe que quando a gente sair de uma demanda reprimida, muito violenta, as pessoas vão, a gente vê às vezes, por exemplo, nas datas festivas, como dia das Mães, Dia dos Namorados, os shoppings lotados de gente. Então eu espero que, com muita gente, economizou bastante, porque não comeu fora, não teve show. Então, principalmente a classe média, ela fez uma certa poupança. Então a gente vai ver aí o retorno muito grande no setor de serviços, as pessoas vão viajar mais, as companhias aéreas estão se preparando para isso, com pacotes aí, eu estava vendo na televisão, pacotes específicos para quem vai voltar a viajar. Você que é empresário, está atento a isso, começar a visualizar as medidas dentro do seu estado, porque aqui no meu estado mesmo, eu estou falando aqui de Sergipe, a partir do dia 30, os bares vão começar a funcionar, a faixa de areia vai voltar, então tá ligado com a flexibilização, para na hora que puder flexibilizar, na hora que as pessoas puderem estar nas ruas, o consumo vai voltar e vai voltar violento. Então é preciso que você esteja preparado, né? Seja no comércio, com a variedade de produtos, um mix de produtos muito boa, e no serviço, né, com tudo alinhado, tudo prestes a receber de novo, se Deus quiser, os nossos clientes. Aí, pelo menos, eu acredito que nesse segundo semestre, a gente está bem esperançoso, né? E eu acho que o Brasil vai começar a voltar, a tirar o trem de pouso aí do chão e a gente começar a voar de novo. É isso aí. Bom, eu não tenho o que falar mais, né? O professor André Marques aqui deu uma aula para a gente. Eu falo professor André Marques, mas entre nós é o Andrezinho, é um querido amigo, excelente profissional, né? Vocês estão vendo, é um profissional dedicado, preparado, né? E o melhor de Andrezinho, ele é uma pessoa, como a gente diz no linguajar popular, brother, né? Brother. Aquele cara que a gente pergunta, ele responde, o empresário chega, o microempresário, ele tem paciência, né? Escuta, sabe dar dica assim pontual para aquele profissional, para aquele que quer ser um empresário. Então isso é nota 10. André, eu só tenho a agradecer a você, viu? O seu carinho, agradecer a você que está nos assistindo, a sua audiência, a todos aqueles que participam do canal Via Jurídica, desse lado empresarial, que nosso desejo é justamente isso, facilitar o conhecimento, que eu digo sempre, conhecer para vencer. Então, Andrezinho, muito obrigado, aqui eu manifesto minha despedida e passo a você para as palavras finais. Valeu? Muito obrigado, viu, velho? Vamos lá. Valeu, velho. Então, Pedro, eu queria agradecer, né? Agradecer a você, o pessoal do canal, né? A todos os inscritos, e dizer que a gente está à disposição. E uma última dica: o Banco Central ele disponibiliza para cada financiamento que você queira uma espécie de pesquisa das taxas de todos os bancos. Então você tem lá financiamento imobiliário, aí ele vai dizer qual é o taxa que opera, o banco que opera da menor à maior taxa. Financiamento de veículo, financiamento para capital de giro. Então eu dou uma dica para você, lá no Banco Central, tem lá uma parametrização. O Banco Central ele faz isso mensalmente, ele capta as taxas de todos os bancos, e você entrando no site do Banco Central, você consegue ver dentro do financiamento que você quer, qual é o banco que opera com a menor taxa. Então era só essa dica que eu tinha para dizer no final, e agradecer aí, um abraço e até a próxima. Valeu, André, um abraço a você, obrigado a todos que estão nos acompanhando, valeu? Obrigadão aí, valeu. Tchau, tchau.